seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício. O exercício que trata de funções quadráticas. O exercício ele diz o seguinte: construa o gráfico de cada uma das seguintes funções. Letra A, y igual a x² menos 2x. Letra B, y igual a menos x² mais 3x. Letra C, y igual a x² menos 2x mais 4. Esses três exemplos são exemplos de funções quadráticas. Funções que têm a seguinte forma, na sua forma completa. Uma função quadrática é um y, que é uma função f de x, que é igual a ax² mais bx mais c. Então são funções desse tipo, funções polinomiais de segundo grau, funções quadráticas, O gráfico dessas funções são parábolas. E as parábolas, elas têm alguns elementos que são importantes, alguns elementos que vale a pena destacar. O gráfico de uma parábola tem o seguinte aspecto. Imagina aqui um sistema de eixos xy. Então você vai ter aqui o eixo x, o eixo y e uma parábola. Imagina uma parábola aqui, que tem esse aspecto aqui, ela desce, atinge um ponto de mínimo e depois sobe. Gráfico parecido com esse. Então, os elementos de uma parábola são importantes. Primeira coisa que você vai observar é que a parábola é uma curva que tem um vértice. Ela tem um vértice aqui, que divide a parábola em duas partes iguais. Ela tem um eixo aqui, olha, que é o eixo da parábola, que divide ela em duas partes iguais. E simetricamente esse eixo você vai ter uma raiz aqui, uma outra raiz aqui. Então você tem uma raiz aqui x1, uma outra raiz aqui x2, que está bem, e o vértice está bem no meio das raízes. E aqui você tem o seu termo independente, que é o valor de c. Então esses são elementos da parábola, Se você descobrir onde está o vértice, as raízes, termo independente c, lembra que o termo independente c, se o x for igual a zero, 0 vezes b é 0, 0 ao quadrado vezes a é 0, o y é igual a c. Então onde o x é igual a 0, y é igual a c. Então c é onde a parábola corta o eixo y. Então nós temos aí esses elementos. Nós vamos usar isso aí para fazer um esboço do gráfico de cada uma dessas funções, letra A, B e C. Vamos usar esses elementos aí, da seguinte forma. Primeiramente, nós vamos encontrar as raízes da função. Perceba que aqui na letra A, nós temos aqui o eixo x, o eixo y, e nós vamos achar esses pontos aqui, olha, o x1 e o x2. Pegando essa equação aqui, o x² menos 2x, e igualando a zero. Perceba que aqui nós temos uma equaçãozinha, equação de segundo grau, x² menos 2x igual a zero, que vai nos dar as raízes x1 e x2. Aqui o x é fator comum, então nós podemos colocar o x em evidência. X vezes x menos 2 igual a zero. E um produto de dois números só é zero se um deles for zero. Então, ou o x é igual a zero, que é uma das raízes, ou o x menos 2 é igual a zero, que nos dá x igual a 2, que é a outra raiz. Então nós já descobrimos as raízes, O x1, a primeira raiz é zero, e o x2, a segunda raiz é 2. Pode aplicar Bhaskara também, Calcular o delta, b² menos 4ac, aplicar a formulazinha de Bhaskara que vai achar o x1 igual a 0, o x2 igual a 2. Esses pontos são pontos do gráfico, Então o x1 igual a 0 é a primeira raiz. E o x2 igual a 2 é a segunda raiz. Então nós temos dois pontos do gráfico já. Falta um terceiro ponto. Lembra, 3 pontos definem, com 3 pontos eu defino uma parábola. Se eu tenho esse ponto e tenho esse ponto, no meio deles está o vértice, No meio deles está o x do vértice. Então o x do vértice aqui é 1. Então nós temos o x do vértice dessa parábola aqui, olha, o x do vértice é igual a 1.
Mas e o y do vértice? Basta colocar o número 1 aqui, ó. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Se o x for igual a 1, 1 ao quadrado é 1, menos 2 menos 1. Se o x for igual a 1, o y do vértice é igual a menos 1. Então nós temos um outro ponto aqui, né? X igual a 1, y igual a menos 1. Então esse é o vértice da parábola. Então nós temos 3 pontos da parábola. Esses 3 pontos aqui nós temos. Dá para fazer o esboço do gráfico agora. Porque no vértice ela faz essa curvinha, né? Ela sobe aqui, passa por esse ponto, passa por esse ponto e continua a subir depois. Nós temos aqui o eixo da parábola, né? E as 2 ramos da parábola. Então nós temos aqui as raízes, x1 e x2, e o vértice da parábola que está no meio das 2 raízes, certo? Então nós já fizemos o gráfico da primeira função, usando as raízes e o vértice. Vamos para a segunda função, letra B. Na letra B, usando aqui esse sistema de eixos, né, o x e o y, vamos fazer a mesma coisa. Lembra que é uma parábola de concavidade voltada para baixo, né? Menos x² mais 3x. Nessa parábola aqui, como o A é maior que 0, a concavidade é voltada para cima, né? Lembra que é 1x². Nessa aqui o A é menor que 0, a concavidade é voltada para baixo. Vamos achar as raízes, né? Pegando aqui menos x² mais 3x igual a 0. E olha o detalhe, nós sabemos aqui que essa parábola passa pela origem, né? E lembra, a letra C define onde o gráfico da parábola vai passar no eixo y. Como aqui o C é 0, né? Você tem um mais 0 aqui, ó. Por isso que ele não aparece, né? Por isso que ele não aparece aqui na expressão. Então essa parábola tem a mesma forma dessa, só que botada para baixo. Bem, vamos começar a resolver. Colocando x em evidência. X vezes menos x mais 3 igual a 0. X vezes menos x mais 3 igual a 0. Como um produto de 2 números só é 0 se um deles for 0, então o x igual a 0 ou menos x mais 3 igual a 0. Bem, passa o x para lá, x igual a 3. Então nós temos aí os 2 pontos, né? X igual a 0, que é o x1, e o x igual a 3, que é o x2. Se aplicar a formulazinha de Bhaskara, né? Acha o delta igual a b² menos 4ac, depois aplica a formulazinha para achar o x1 e x2, menos b mais ou menos raiz delta sobre 2a, vai chegar em 0 e 3 da mesma forma. Bem, se o x igual a 0 é um dos pontos, ó, 0, 1, 2, 3. Aqui é o outro ponto. Então nós temos as raízes, né? O x1 e o x2. Agora eu preciso do vértice. Lembra, o vértice está bem no meio, né? O vértice está bem no meio dos dois aqui, olha. Se o vértice está bem no meio, o número que está bem no meio aqui, lembra, é 1,5. Então o x do vértice é igual a 3 sobre 2. X do vértice é igual a 3 sobre 2. Aí eu vou precisar calcular o y do vértice nessa função aqui, ó. Quem é que vai ser o y do vértice? Vamos calcular o y do vértice aqui em cima, olha. O y do vértice vai ser, né? Lembra, as minhas raízes são 1 e 2, então eu tenho as duas raízes aqui. E o vértice está bem no meio. Então o vértice está aqui nesse ponto, né? No 3 sobre 2. Então do 3 sobre 2 ele vai descer aqui, ou vai subir. No nosso caso ele vai subir, porque o nosso x² é negativo. A parábola tem concavidade voltada para baixo, o nosso vértice está por aqui assim, só precisa saber a altura que está esse vértice. Então eu vou calcular o y do vértice a partir desse x do vértice. Quem que é o y do vértice? Né? É o menos x ao quadrado, então menos 3 sobre 2 ao quadrado, mais 3 vezes x.
mais 3 vezes x, 3 vezes 3 sobre 2, que vai ser igual a, que vai dar 9 sobre 4, então menos 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, mais 9 sobre 2, que vai ser igual a, lembra que o mínimo aqui é 4, né? 4 por 1 vai dar 4, mínimo múltiplo comum é 4. 4 por 1 vai dar 4, então menos 9. Mais, né? Menos 9 mais 4 por 2 é 2, mais 18. 18 menos 9 é 9. 9 dividido por 4. Bem, para colocar isso no gráfico é mais fácil usar números decimais, né? Esse x do vértice aqui, por exemplo, ele é 1,5. Agora, o y do vértice é 9 dividido por 4. Vamos pensar, 9 dividido por 4 é 4,5. Se nós dividirmos por 2 primeiro, né, vai dar 4,5 dividido por 2. 4,5 dividido por 2 é 2,25. Então, o nosso y do vértice ele é igual a 2,25. Então, essa é a posição do vértice, né? Ele está aqui no 1,5, ó, 1,5, nessa posição. E aqui 1, 2, 3, né? Lembra que é 2,25. Então, 2,5, 2,25 é mais ou menos nessa posição. Então, essa é a posição do vértice dessa parábola. E aí nós podemos desenhar. Lembra que o vértice é onde ela faz a curvinha aqui, ó, deixa de ser crescente, passa a decrescente, passa aqui e continua descendo. Mesma coisa para esse lado de cá. Então, esse seria o gráfico dessa função. O gráfico dessa função aí, lembra que o nosso A é negativo, né? Por isso com cavidade botada para baixo. Aí vamos para a letra C. Na letra C, vou fazer a letra C desse cantinho, temos aqui o eixo X e o eixo Y. Nós vamos precisar aqui das raízes, né? Lembra que nossa letra C, Y é igual a x² menos 2x mais 4. E nós temos aqui um ponto já, né? Lembra que esse ponto aqui corresponde ao y igual a 4, que é onde a parábola corta o eixo y. Então nós já temos um ponto já. Então y igual a 4. 1, 2, 3, 4. Ela passa por aqui. Essa parábola passa por aí. Só que eu não sei quais são as raízes, né? Então vamos achar as raízes. Pegando aqui o x² menos 2x mais 4 igualando a 0. Então, uma equaçãozinha completa, a gente pode usar a formulazinha de Bhaskara, né? O delta. Calcular o delta primeiro, o delta é o b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então o nosso delta vai ser igual a, bem, b quadrado é o menos 2 ao quadrado, que é 4, né? Então acho que vai ser igual a 4. Menos 4ac, então menos 4 vezes 1 vezes 4 vai dar menos 16. 4 menos 16, que é igual a menos 12. E menos 12 não tem raiz real, né? Lembra? Para continuar a continha, o meu x1 ou x2 seria menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de menos 12 não tem raiz real. Lembra que são funções, né? São funções reais. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos ter que fazer? Nós temos um gráfico que não tem raízes, né? Nós não temos x1 e x2, então não existem raízes x1, x2. Então, nós não temos raízes. Então, esse gráfico ele não corta o eixo x, ele passa aqui por cima, aqui, olha. Ele passa aqui por cima. Como é que eu vou fazer para achar isso? Vou achar mais alguns pontos desse gráfico. Vou pegar aqui x igual a 1. Né? Você lembra que se x for 1,
Lembra, se o x for 1, 1 mais 4 é 5. 5 menos 2 é 3. Se o x for 1, o y é 3. Então, já dá para perceber o começo aí da curvinha do gráfico. Se o x for 1, lembra que é essa função, né? Se o x for igual a 1, 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, 1 mais 4 é 5. Menos 2, 3. Se o x for 1, isso é 3. E se o x for 2, já que agora a parábola está se formando para cá, se o x for 2, 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 2 é menos 4, então 4 menos 4 é 0, mais 4 é 4. Então se o x for 2, o y também é 4. Então nós temos aqui 3 pontinhos, que para nossa sorte, o x igual a 1 e o y igual a 3, x igual a 1, y igual a 3, corresponde ao vértice, né? Então nós temos aí já a parte da parábola que corresponderia a essa forma aqui, ó. x1, x2 e o vértice, só que ali pontos que não são raízes. Então esse gráfico tem esse aspecto aqui, ó. Desce aqui, sobe, continua subindo aqui. Quiser fazer o gráfico com mais detalhes, você aumenta um ponto para cá, um ponto para lá, tá? Lembra que o nosso A, ele é positivo, nossa concavidade é voltada para cima, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.